Eu queria cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença aqui e dar início à parte mais relevante deste nosso almoço. Espero que aquela que se passou até agora tenha estado a correr bem, que é a de podermos ouvir o nosso orador, a quem queria, de uma forma muito especial, agradecer a resposta pronta que deu ao convite que o IDL endereçou, nos poder falar um pouco das eleições inglesas, um pouco do Brexit, um pouco da situação que a Europa também vai viver, o Atlântico todo vai viver durante os próximos tempos. Este é o último almoço deste ano do IDL. Desde já nos comprometemos a que no próximo ano aqui estaremos de novo. E eu queria agradecer a todos os presentes. Este é mais um almoço que demonstra a capacidade do IDL tem de chamar pessoas diferentes. Durante este ano passaram aqui por estas paredes mais de 700 pessoas dentro das várias atividades que o IDL teve. Temos aqui antigos oradores que vieram também ouvir esta intervenção. Temos algumas pessoas que estão a ouvir, outras que vêm pela primeira vez e que temos muito prazer em que aqui estejam. E, aliás, espero que possam estar na nossa mailing list de forma a receberem convites para almoços futuros e dar-vos nota que entre os almoços, entre os cursos, o IDL tem feito alguma atividade em especial, por exemplo, a homenagem a Francisco Lucas Pires, este foi um ano cheio, esperamos que o próximo também assim o seja, e agradecer-vos muito por isso. Agradecer também ao orador de hoje. A expectativa em relação à sua intervenção é grande, tendo em atenção a sua experiência de natureza política, com passagem por um gabinete ministerial nas funções de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, tendo em atenção toda a sua vertente académica e, desde logo, com uma passagem muito marcada pelo Reino Unido, tendo em atenção o London Brexit, que nos vai enviando todos os meses, ou alguns vai enviando, e que eu estou convencido que depois da sua intervenção, mais interessados ainda vai ter em recebê-lo, e dar-vos conta que o IDL está preocupado sempre em acompanhar estes temas. Por isso mesmo tivemos recentemente a embaixadora de Espanha em Portugal a falar sobre a situação em Espanha. Temos agora esta reflexão sobre o Reino Unido e como o mundo está e o país está. Tenho certeza que durante o próximo ano muitos temas haverá de forma garantida para podermos debater. Passava então a palavra ao Dr. Bernardo Ivo Cruz, agradecer-lhe muito a disponibilidade para aqui estar. Muito obrigado. Eu gostava de começar por agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui. Eu proponho-vos falar sobre três assuntos que estão interligados, que é o Brexit, propriamente dito, e depois gostava de me focar na dimensão atlântica do Brexit e dentro da dimensão atlântica em Portugal e a dimensão atlântica do Brexit. E portanto é este o programa que vos proponho e começava já por tentar falar um bocadinho sobre o Brexit. Queria fazer dois avisos, ou chamar a atenção para dois aspectos que peço que tenham em consideração à medida que me forem ouvindo. O primeiro é que eu vivi e trabalhei muitos anos no Reino Unido e tenho excelentes recordações, e quando fui fazer doutoramento recebi uma bolsa do governo britânico, e quando abri uma empresa deram-me um prémio. Portanto, eu sou muito pró-britânico. Eu espero que isto não se torne tão óbvio quanto isso, mas tenham isto em atenção, se faz favor, à medida que eu for avançando. E a segunda coisa que vos queria dizer é que eu vivia no Reino Unido quando foi o referendo. Assinei 2 cartas que foram publicadas no Times contra o Brexit, o que mereceu um comentário no Sun, debaixo de um headline que dizia: os estrangeiros que se metem ou não são chamados. E lá estava eu. Mas, como dizia um amigo meu, mais vale ser citado no Times e insultado no Sun do que citado no Sun e insultado no Times. E, portanto, parece que nessa medida estava em boa companhia. Mas tenham estas duas coisas em atenção. Eu gosto muito do Reino Unido e não gosto nada do Brexit. E eu começo por vos dizer que o Brexit, mais do que ser uma decisão britânica, é uma decisão inglesa.
E eu vou contar um bocadinho da história do que se passou até agora. O Brexit basicamente justifica-se por 3 razões, todas debaixo do grande chapéu do take back control, ou recuperar o controle. Recuperar o controle das fronteiras, portanto parar a imigração e decidir quem pode ou não pode viver no Reino Unido. Take back control do orçamento, deixar de pagar os contributos para o orçamento comunitário, lembrando sempre que o Reino Unido é um contribuinte líquido, portanto paga mais do que aquilo que recebe do orçamento comunitário. E take back control das leis e dos tribunais, o Parlamento britânico voltar a ser a fonte última do direito, quer na feitura das leis e depois os tribunais na sua execução. E foi esta a campanha que levou a que a maioria dos britânicos votasse a favor do Brexit. Foram estes os argumentos que convenceram a maior parte dos eleitores britânicos. Agora, quando nós falamos em eleitores britânicos, nós na realidade estamos a falar em eleitores ingleses. Porque quando olhamos para o resultado do Brexit, dividido pelas 4 nações que compõem o Reino Unido, nós vemos que a Escócia votou maioritariamente para continuar na União Europeia, a Irlanda do Norte votou maioritariamente para continuar na União Europeia, a Inglaterra massivamente para sair e o país de Gales na fronteira para sair, mas votou também para sair. E dentro da Inglaterra, Londres votou para ficar, e neste mapa não é claro, mas outros mapas há onde isso torna mais claro, as grandes cidades universitárias inglesas também votaram para ficar. E há números e há estudos feitos pela London School e por outros que mostram que há um perfil bastante definido das pessoas que votaram a favor do Brexit, que é o mesmo perfil das pessoas que votam a favor da Sra. Le Pen em França ou votaram a favor do Presidente Trump nos Estados Unidos. Não são ideólogos, não são pessoas marcadamente de direita, são pessoas que têm poucos instrumentos para lidar com os desafios da globalização. São pessoas que têm menos educação, que têm empregos mais frágeis, que viajam menos, que não falam línguas, e portanto são pessoas a quem a globalização coloca um conjunto de desafios que eles não sabem ou não podem lidar com. E depois aparecem os bem-falantes, no caso do Reino Unido, do Sr. Farage, que lhes dizem: a culpa não é tua, a culpa é das elites, votem em nós e nós resolvemos isto, fechamos as fronteiras, trazendo de volta para dentro do Reino Unido as empresas e impedimos a vinda dos imigrantes que fazem a mesma coisa do que tu fazes por valores mais baratos ou por preços mais baixos. E, portanto, o mundo voltará a ser aquele mundo que tu conhecias. Decidido o Brexit, o processo, do ponto de vista do Reino Unido, teve 3 erros que marcaram todo o processo e toda a sequência das coisas. E o primeiro grande erro que foi cometido pelo Reino Unido foi muito cedo, num discurso em Lancaster House, ali na primeira fotografia. A então Primeira-Ministra Theresa May anunciou logo desde o início quais eram as linhas vermelhas que o Reino Unido não estava disposto a ceder numa negociação com a União Europeia. E, portanto, marcou logo e fixou logo as posições negociais britânicas, não dando qualquer flexibilidade aos negociadores. Por outro lado, confrontou-se com uma coisa que ninguém esperava, ou que poucos exploravam, que foi uma posição muito unida e muito forte da União Europeia. Havia uma expectativa de que a União Europeia, como é história, aliás, se dividisse em vários grupos e grupinhos e que o Reino Unido conseguisse trabalhar nessas divisões. Não foi o que aconteceu, a União Europeia manteve-se unida, antes, pelo contrário, o que aconteceu foi o Reino Unido dividiu-se ao longo de todo este processo e ainda hoje continuamos divididos sobre o que é o Brexit e o que fazer com o Brexit. O segundo grande erro cometido pelo governo britânico foi ter dado início ao processo do Brexit, ao processo formal do Brexit, muito cedo. O processo só prevê 2 anos de negociações, o artigo 50 do Tratado da União Europeia só prevê 2 anos para as negociações. A Sra. May assinou a carta antes de haver uma posição firme dentro do Reino Unido sobre o que é que se queria para essas negociações, e os 2 anos foram gastos não a negociar com Bruxelas, mas a negociar internamente. Internamente dentro do seu próprio partido, internamente no Parlamento, internamente na opinião pública, internamente com as empresas e com os grupos de lobby. E o terceiro grande erro da Sra. May foi ter convocado umas eleições antecipadas desnecessárias em 2017, convencida que estava
que iria reforçar a sua maioria no Parlamento, e o resultado foi que ficou dependente do Partido Unionista da Irlanda do Norte, ali representado pela sua Presidente Arlene Foster, que marcou todo o processo negocial dali para a frente por uma razão muito simples e muito importante. O mais difícil em relação ao Brexit não é o Brexit propriamente dito. O mais difícil em relação ao Brexit é o que fazer com a Irlanda do Norte. A questão irlandesa marcou todo o processo do Brexit, porque a questão irlandesa é insolúvel quando, 2 anos antes, a Sra. May anunciou que as linhas vermelhas do Reino Unido seriam sair do mercado comum. Os acordos de Sexta-feira Santa, os acordos que há 20 anos, o ano passado, garantiram a paz na província da Irlanda do Norte, baseiam-se, em grosso modo, na existência do mercado comum. Porque baseiam-se na livre circulação de pessoas, de bens, de capitais e de serviços entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, ou entre o Reino Unido no seu conjunto e a União Europeia. E sem o guarda-chuva do mercado comum, os acordos de Sexta-feira Santa pura e simplesmente não funcionam. Ora, os acordos de Sexta-feira Santa foi aquilo que permitiu que se pusesse fim a quase 30 anos de guerra civil, ou como dizem os ingleses, naquelas expressões divertidas que usam, the troubles, como se fosse a dor de dentes, o problema. E os acordos de Sexta-feira Santa permitiram, com base na livre circulação de pessoas, de bens, capitais e de serviços, portanto, com base nos princípios do mercado comum, permitiram que as duas comunidades, a comunidade católica e a comunidade protestante, a comunidade católica maioritariamente nacionalista, que pretende reunir a reunificação das duas partes da ilha da Irlanda, e a comunidade protestante maioritariamente unionista, que pretende manter a Irlanda do Norte na esfera do Reino Unido, dizia eu, os acordos de Sexta-feira Santa permitiram encontrar um modelo de funcionamento e de partilha de poder que há 20 anos mantém a paz na província. Mas se nós criarmos, ou se criássemos, uma fronteira física entre os dois lados da Irlanda, fronteira física, aliás, essa que é praticamente impossível de se manter, porque são quase 600 km de estradinhas e curvinhas, em que os dois lados da fronteira se misturam e não se notam. A única coisa que se percebe quando mudamos da Irlanda do Norte para a República da Irlanda é que na Irlanda do Norte as velocidades nos sinais de trânsito estão em milhas e na República da Irlanda estão em quilómetros. É o grande sinal que mudámos de um país para o outro. Outro dia apareceu na BBC um senhor que tem a sala na República da Irlanda e a cozinha na Irlanda do Norte e perguntava com alguma graça o que é que vamos fazer, pôr um polícia aqui no corredor. Sem os acordos de Sexta-feira Santa e sem o mercado comum, não é possível manter a paz na Irlanda do Norte. E esta é a grande dificuldade de todo o processo do Brexit. Que não é um processo fácil, não é fácil desmontar 40 anos de integração entre o Reino Unido e a União Europeia, mas é impossível desmontar os acordos de Sexta-feira Santa sem estar dentro do mercado comum. E esta questão da Irlanda do Norte levou a que a solução que foi apresentada pelo agora Primeiro-Ministro Boris Johnson, que diz ele que negociou em 3 meses ou 3 semanas, ou o que é que ele diz que negociou, na verdade fosse a proposta que estava sobre a mesa apresentada pela Primeira-Ministra Theresa May em 2017 e que só não avançou porque o DUP e o Partido Unionista da Irlanda do Norte telefonou à meia da noite para Bruxelas dizendo à Primeira-Ministra May: nós sabemos que vocês estão a negociar um acordo em que a Irlanda vai ficar na esfera da União Europeia economicamente, nós não aceitamos isso e se for esse o resultado dessa negociação nós votamos contra. E portanto a Sra. May abandonou essa ideia, avançou com outra que também não foi aprovada, mas o que Boris Johnson fez para mudar um bocadinho o acordo, para acabar com o chamado backstop e para poder avançar, foi no fundo recuperar o plano da Irlanda do Norte de 2017, na altura em que ele já não precisava dos votos do Partido Unionista da Irlanda do Norte no Parlamento Britânico. E portanto onde estamos agora é, do ponto de vista britânico, ou do ponto de vista da união entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, pior do que estávamos no acordo que foi negociado pela Sra. May. As eleições da passada quinta-feira mostram à sociedade que, de facto, o Brexit é uma questão inglesa. As eleições foram feitas com base
no Brexit. Os argumentos do partido que ganhou, do Partido Conservador, que ganhou, e ganhou bem, aliás, foram: vamos fazer o Brexit. Se há 3 anos atrás o argumento era take back control, o argumento agora foi let's finish Brexit, ou let's make Brexit happen. E, portanto, o argumento foi o Brexit. E quando nós vemos, uma vez mais, os votos das eleições de 2019, nós vemos que o Partido Conservador ganhou basicamente na Inglaterra. A Inglaterra votou claramente pelo Brexit, mais uma vez com exceção de Londres, e aqui nota-se bem, com exceção das cidades universitárias ao longo da Inglaterra. A Escócia votou massivamente pelos independentistas escoceses, que prometem manter a Escócia dentro da União Europeia, se para isso for necessário a independência da Escócia. E a Irlanda do Norte votou, pela primeira vez, há uma maioria de deputados nacionalistas, do Sinn Féin, que não vão ter relevância no processo seguinte, porque os deputados do Sinn Féin não tomam posse no Parlamento de Westminster, mas foram eleitos mais deputados do Sinn Féin do que foram eleitos dos unionistas da Irlanda do Norte, sendo que depois disto mais tarde não terá relevância nas votações que seguem. E, portanto, o que nós temos aqui é, no dia 31 de janeiro, vamos ter o Brexit. O Primeiro-Ministro já tinha conseguido fazer aprovar o acordo na sua generalidade antes das eleições e agora tem uma maioria muito reforçada para fazer o resto do processo legislativo. Portanto, nós vamos ter o Brexit e provavelmente o Parlamento toma posse na terça-feira, o Governo vai tomar posse logo a seguir, teremos a aprovação final do acordo de saída antes do fim do ano e no dia 31 de janeiro o Reino Unido sairá da União Europeia. Esta saída do Reino Unido da União Europeia não é o fim do processo, é o princípio do processo. Nós, durante estes 3 anos, estivemos a tratar do divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. E a partir de agora vamos negociar o próximo passo, o futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Portanto, até agora estivemos a tratar do divórcio, a partir de agora vamos tratar da separação dos bens, quem fica com o cão, com o gato, com o periquito, com os livros. É mais difícil aquilo que se segue do que aquilo que se passou. E é mais difícil também para a União Europeia. Porque se até agora havia um interesse comum que manteve a União Europeia unida, daqui para a frente poderemos assistir, não sabemos se assistiremos ou não, mas poderemos eventualmente assistir aos interesses nacionais dos Estados-membros da União Europeia começarem a aparecer nas negociações com o Reino Unido. Veremos como é que o assunto segue. E sobre o Brexit é tudo o que eu tenho para dizer. Vou-me refugiar nos factos e não tirar conclusões. E gostava de passar e conversar um bocadinho convosco sobre o que é o Brexit, ou o que o Brexit poderá significar, quer para o Atlântico, quer para Portugal. E começava por falar na geografia móvel com uma imagem muito conhecida da Blue Banana, ou a banana azul, que era a União Europeia, ou as comunidades, quando Portugal aderiu em 86. Quando Portugal aderiu em 86, o centro político e económico e de poder da União Europeia estava nesta linha que ia do sul da Inglaterra ao norte da Itália. Era aqui que as coisas passavam, era aqui que as decisões eram tomadas, era aqui que a União Europeia de facto funcionava. E o alargamento de 93... o alargamento a norte não mudou isto. Porque a entrada dos países nórdicos mais a Áustria, a única coisa que fez, em termos de União Europeia, foi reforçar o orçamento comunitário, porque entraram num conjunto de países mais ricos, que passaram a ser contribuintes líquidos para a União Europeia, e, portanto, criou, se nós já estávamos confortáveis até ao alargamento aos países nórdicos, mais confortáveis ficamos com mais dinheiro, mais políticas e mais riqueza no conjunto da União. A mesma coisa não aconteceu com o alargamento de 2004. O alargamento de 2004 trouxe para dentro da União um conjunto muito maior de países, um conjunto de países que estavam muito mais atrasados do que nós em relação àqueles que lá estavam, e não trouxe com isso um aumento do orçamento comunitário que pudesse fazer face a essa maior exigência de recursos e de distribuição de recursos. Aliás, todos nós sabemos isso.
Quando foi feito o alargamento de 2004, o engenheiro Guterres, que era o primeiro-ministro da altura, disse a quem me quisesse ouvir que o alargamento de Portugal seria um dos grandes prejudicados com o alargamento de 2004, acrescentando que se nós já tínhamos beneficiado ao longo destes anos todos da generosidade da União Europeia, era o que mais faltava que fôssemos nós a bloquear a reunificação e o encontro da família europeia dentro das regras da Europa Ocidental, das democracias de mercado e das democracias liberais, por razões de interesse nacional. E, portanto, o alargamento de 2004 alterou esta realidade. E a da Blue Banana, nós passamos para o que Paul Taylor chamou de Golden Football. Ou seja, o centro político, económico e decisão da União Europeia mudou-se mais para o leste. Afastou-se do Atlântico e avançou em direção à Europa Central. Se quisermos manter a mesma imagem geográfica, passou da fronteira entre a Alemanha e a França para alguns claramente dentro da Alemanha, aproximando-se da Polónia. E nós sabemos isto, não é novidade para ninguém, só não percebeu quem não diz. Mas a coisa continua a mudar. E o Fórum Económico Mundial publicou há 2 semanas, talvez, uma ideia ou uma nova forma de organizar o mundo, a que eles chamaram as mega-regiões do mundo, que são regiões económicas que não obedecem a fronteiras físicas ou nacionais. São agrupamentos de poder económico que, diz o Fórum Económico Mundial, concentram a maior parte do poder económico do mundo. E identificam 29 mega-regiões, sendo que 10 estão na América do Norte, 10 estão na Ásia, 5 na Europa, 3 no Maghreb e uma na América do Sul, que é a cidade de São Paulo. E quando nós olhamos com um bocadinho mais de detalhe para as 29 mega-regiões do Fórum Económico Mundial, nós reparamos que no Atlântico há 6. Há 5 na costa oeste americana e há uma na costa na Europa. As outras 4 zonas, mega-regiões europeias estão ou no continente ou em Barcelona, no Mediterrâneo. E essa zona económica, mega-económica do Atlântico na Europa é a zona de Londres, Manchester e Leeds. O que significa que depois do Brexit não haverá nenhuma mega-região no Atlântico do lado europeu. E este impacto do Brexit na centralidade do Atlântico e na importância económica e política do Atlântico é também reforçada por um estudo que foi feito pela Open Democracy, assinada pelo Fernando Betancourt, que diz que com a saída do Reino Unido a União Europeia vai se tornar mais continental. O centro de decisão, o poder económico e as políticas vão se mudar mais para dentro do continente, mais para longe do Atlântico. Se quisermos manter a mesma imagem, o poder da Europa vai se passar não do centro da Alemanha, mas eventualmente para a fronteira entre a Alemanha e a Polónia. As mesmas conclusões chegam a um estudo feito pela CIP e chega também um estudo feito pelo The Global Council, que diz que Portugal é o 4º país mais prejudicado pelo Brexit. Sendo que a metodologia do Global Council não é totalmente sólida, mas é o único estudo que se conhece em que estuda o impacto país a país do Brexit. E, portanto, o argumento é, basicamente, que com o Brexit a União Europeia vai se tornar mais continental, menos atlântica, e Portugal vai ficar mais isolado, mais na ponta ocidental, mais longe daquilo que são as decisões, as preocupações e o orçamento da União Europeia. Se há alguma geografia móvel, se o centro da União Europeia se vai mudando para leste, há uma geografia constante, e eu trago aqui o André Gromyko, não sei se será a primeira vez que o Gromyko aparece aqui no Instituto, mas para aqueles que não sabem, que não são ninguém, talvez 3 jovens naquela mesa, o André Gromyko foi Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética desde a morte do Stalin até o fim da União Soviética. E eu trago o Gromyko porque consta, uma vez eu fui a Moscovo, quando estava no Ministério, tivemos uma reunião no Kremlin, e alguém me contou que ao lado do gabinete do Gromyko havia uma sala circular onde ele tinha um mapa mundi na parede, circular também, e uma cadeira no meio. E ele gabava-se de ser capaz, de, sentado no meio do mundo, ser capaz de perceber os grandes movimentos
geopolíticos de todos os países, porque, dizia ele, a geografia não muda e a geografia marca a política e a geopolítica, e portanto eu aqui sentadinho nesta cadeira, olhando para o mapa, sou capaz de perceber para onde é que as pessoas vão e para onde é que o mundo vai. E Portugal é um país ocidental, atlântico, na ponta ocidental da Europa, voltada para o mar. E essa geografia não muda. E eu gostava, se nós confrontarmos o facto da União Europeia se tornar mais continental, que já hoje, em grande medida, o é. Porque se nós olharmos para aquilo que são os orçamentos comunitários para o Atlântico e compararmos o que são os orçamentos e programas comunitários para o Mar Negro, e não vamos comparar a dimensão e a importância do Atlântico com a dimensão e a importância do Mar Negro, já hoje há mais projetos, orçamentos e programas da União Europeia no Mar Negro do que para todo o Atlântico. E, portanto, não é uma novidade que o Atlântico esteja a perder importância em relação ao continente. O argumento é que, com o Brexit, esse movimento vai se acelerar e vai se acelerar de uma forma substantiva. E, portanto, nós, enquanto país europeu, ocidental e atlântico, temos que reforçar a importância do Atlântico se não quisermos ficar completamente isolados dentro da nossa opção europeia. Eu vou-vos apresentar 10 dimensões atlânticas portuguesas e depois vou-vos apresentar mais uma, sendo que as 10 primeiras não serão propriamente, nenhuma delas é novidade, as 10 primeiras não levantarão grandes dúvidas, a 11ª talvez levante algumas questões. E a primeira grande dimensão atlântica que nós temos que reforçar e trabalhar é naturalmente a nossa dimensão nacional. Portugal tem uma grande presença atlântica e se o alargamento da plataforma continental, que está neste momento a ser negociado nas Nações Unidas, que fará com que Portugal fique responsável por toda esta zona tracejada azul escuro, mais as 2 zonas económicas exclusivas que já lá estão, os Açores e da Madeira, fará com que Portugal será responsável por metade do Atlântico Norte. Se nós pegarmos na distância que vai de Lisboa até à ponta da plataforma continental e deitámos-la sobre a Europa, é a mesma distância que vai de Lisboa a Moscou. E, portanto, há uma dimensão atlântica nacional absolutamente brutal que nós não temos sabido aproveitar, que nós não estudamos, não temos propriamente uma política atlântica e que nós temos que voltar a ter um olhar nacional sobre o Atlântico. A segunda é, obviamente, e estamos a tratar do Brexit, trata-se da dimensão bilateral entre Portugal e o Reino Unido. O Reino Unido deixará de ser Estado-membro no dia 31 de janeiro e, a partir do dia 1 de fevereiro, está aberta a possibilidade dos Estados-membros, para além da negociação que for feita entre o Reino Unido e a União Europeia, a necessidade de haver acordos bilaterais e a possibilidade de haver acordos bilaterais entre os Estados-membros e o Reino Unido. E Portugal, obviamente, não pode deixar de ter um bom acordo, um excelente acordo bilateral entre Portugal e o Reino Unido, não só pela história, mas também pelo interesse que nós temos de ter relações com uma grande potência marítima, que o Reino Unido continuará a ser dentro ou fora da União Europeia. A dimensão da União Europeia também é óbvia. A União Europeia dividiu os seus Estados-membros no que toca ao mar por regiões geográficas. E, portanto, os países atlânticos da União Europeia são, ainda neste momento, o Reino Unido, a Irlanda, a França, a Espanha e Portugal, e são estes os países que podem beneficiar da política atlântica da União Europeia, sendo que quer a França, quer a Espanha, têm muito mais políticas e muito mais atividades no Mediterrâneo do que têm no Atlântico. E, portanto, nós corremos o risco de o Atlântico da União Europeia ficar praticamente reduzido a Portugal e à Irlanda. Este mapa já não tem o Reino Unido como Estado-membro, eu suponho que isto seja uma edição francesa, mas mostra onde é que nós ficamos, onde é que nós estamos, onde é que ficará a dimensão europeia da União do Atlântico após o Brexit. A dimensão de defesa é também uma dimensão óbvia e histórica, é uma dimensão que está a passar por algumas dificuldades. O Presidente Trump, há uns dias da semana que gosta da NATO, outros dias da semana que não gosta, e não está a ser uma relação fácil, mesmo porque o modelo de mundo que o Presidente Trump defende é bastante diferente daqueles que os seus antecessores defenderam. O Presidente Trump entende que o mundo deve ser gerido por relações bilaterais entre Estados que tenham em vista os seus interesses nacionais. Aliás, se o sinal quiséssemos para a forma como o Presidente Trump olha para as organizações multilaterais, basta pensar que no passado dia 10 de dezembro o Tribunal Arbitral da Organização Mundial do Comércio deixou de poder funcionar
porque deixou de ter os juízes necessários para poder funcionar. São 7 o conjunto de juízes, 3 o mínimo para funcionar, e desde o dia 10 de dezembro só há um juiz no Tribunal Arbitral da OMC, porque o Presidente Trump tem impedido a nomeação dos outros juízes que faltam. Portanto, desde o dia 10 de dezembro não há Tribunal Arbitral da Organização Mundial do Comércio. A comunidade de países de língua portuguesa é também uma coisa óbvia, uma dimensão atlântica óbvia